Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Uma nova lei, mais um projeto, agora aprovado em consenso entre o governo central e o Senado da República, permite que sejam feitas contratações de companhias brasileiras e estrangeiras para fazer a disputa nas licitações para implantar obras de saneamento no país. O que são disputas de licitações para saneamento? Se não houver malandragem, se não houver conluio entre as empreiteiras, se não houver pichuleco na hora da divulgação dos editais para as licitações, e se e mais se, esta tomada de decisão do governo central, juntamente com o Senado, pode produzir investimentos de até R$ 1 trilhão. Não, eu não sinto prazer em encher a boca falando em bilhões, em trilhões. Não. Apenas eu reforço a ideia de que, agora, depois que seja feito o trâmite, depois que tudo tenha sido publicado, legalmente, é evidente, o governo vai poder correr atrás dessas companhias cujas licitações serão feitas para fazer projetos e executá-los nas cidades pequenas, médias e grandes. Tomara que não seja só nas grandes e médias, seja nas pequenas também. Serão projetos que vão fazer o tratamento da água, o tratamento dos esgotos, e isso não será nada estatal, será um marco regulatório em relação às empresas privadas. E vocês não devem estranhar que a oposição vai se levantar, vai fazer discursos, vai publicar matérias na televisão Globo, vai fazer falsos vídeos na internet, nas redes sociais, dizendo que a empresa privada não pode fazer parte desse marco regulatório da lei de saneamento. É exatamente aí que reside todo o nosso problema. Contratando através da iniciativa privada, o governo vai poder, usando recursos públicos, e provavelmente recursos públicos que nós não temos, esses recursos serão buscados na emissão de títulos, na contratação de negócios através da Bolsa de Valores e uma série de outras providências. As empresas privadas poderão, se fizerem corretamente, se não superfaturarem as obras, porque não há Polícia Federal para tanta coisa, né? Não há Polícia Civil, não há Polícia Militar, não. Nós temos que, individualmente, como cidadãos, temos que evitar roubos no superfaturamento desses processos e nas licitações com o objetivo de implementar obras de saneamento no país, que serão obras que provocarão menor venda de remédios, provocarão menos contratação de médicos, provocarão menor número de utilização de espaços do Estado para combater pandemias, como atualmente nós temos no Brasil. Que não haja nenhuma dúvida. A pandemia pela qual estamos passando foi importada da China. Ponto. Mas há um senão. Não pensem que nós temos muitos motivos para comemorar nossa grandeza, senão a patriótica, que é a que eu defendo, em relação à China. A China, quando diz que vai fazer testes, ela faz uma quantidade inacreditavelmente grande de testes por conta da decisão de um partido só, de uma rádio só, de um jornal só, de uma TV só. Não há discussão senão dentro do Partido Comunista.
No Brasil, foram autorizados os funcionamentos de 30 partidos políticos e há mais 70 partidos na fila. E eu não duvido que uma hora dessas se abra a porteira para mais 70 partidos com o objetivo de aumentar o fundo eleitoral e o fundo partidário. Nada de pessimismo, não, amigos. A lei de saneamento, esse marco regulatório, feito pelo liberal ministro Paulo Guedes, com a assertividade do presidente da República e com mais o interesse de uma grande parte dos senadores, faz com que a gente sonhe com saneamento básico, para que nós não continuemos lançando nos rios, ribeirões, regatos, nós não continuemos lançando o resultado dos dejetos humanos, animais, poluindo a água e fazendo com que essa água, depois de passar por várias etapas, ela acabe sendo consumida pelo ser humano. E isso provoca doenças. O marco regulatório de saneamento foi aprovado agora, provavelmente com medo dessa quantidade enorme de pessoas que está morrendo. É impressionante o número de mortos, sim, mas na minha leitura do fato, acredito que faltou, é sempre a história do faltar alguma coisa, uma coordenação central em função da tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou os governadores e os prefeitos fazerem o que devem ser feito para tocar adiante a ideia do controle social, do cidadão, da cidadã, para que fiquem em casa e o mais. Pensem vocês que todos nós somos responsáveis, mas nestas alturas, quando tantas pessoas morrem por conta de os mais diferentes assuntos, problemas e fatos, é muito triste nós deixarmos pessoas morrerem por falta de UTIs, respiradores, ventiladores, equipamentos para ventilação mecânica. É muito triste. Quantas pessoas estão indo embora? Quantos Albert Einstein poderiam ser um dia endereçados no Brasil por conta de sua inteligência, de sua força intelectual, de sua capacidade comunitária? E são pessoas que estão morrendo por conta da falta de higiene fundamentalmente, mas não somente. Este é o desafio do amanhã. Você que vai votar nas eleições de prefeito, vereadores, abra o olho, tome cuidado, muito cuidado, para que você não vote. Por exemplo, se você vota num promotor público, o promotor público vai para a Câmara dos Deputados mais tarde, ou vai para a prefeitura, ou vai para a Câmara de Vereadores, e ali está nascendo um novo líder. Logo em diante, esse promotor público vai se eleger deputado estadual, deputado federal. Logo em seguida, ele vai para o Senado da República. E quando tem que votar uma lei, esse promotor público, ele vai defender o Mateus, primeiros os meus. Ele vai defender os interesses dos promotores públicos do Brasil. Você pode dizer assim, pô, mas os empresários também fazem isso, eles elegem empresários. Não, infelizmente não, não é assim. Os empresários do Brasil preferem dar gorjeta, propina para os empregados públicos para fazer os seus interesses prosperarem no legislativo. Então, se você for dar um voto para um vereador, por exemplo, para um juiz de direito aposentado, não estranhe se o juiz de direito se afastar da profissão para concorrer a uma eleição de vereador ou de prefeito. Amanhã depois é um líder novo. Ele vai para
a Assembleia Legislativa, vai para o Senado da República, vai para a Câmara dos Deputados, e lá esse juiz de direito vai defender os seus interesses, e não os interesses da sociedade como um todo. Eu faço deliberadamente essa observação sem nenhum preconceito contra o juiz, contra o promotor. Mas é esse o caso no Brasil. Na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, no Senado da República, a grande maioria dos eleitos é representante da área dos empregados públicos. Por isso eles têm tantos privilégios, em detrimento da classe dos trabalhadores. Só para comparar, um salário mínimo é R$ 1.100, aproximadamente. E na área dos servidores públicos, não há, por conta de tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal, nem condições de adequar as contas para respeitar a lei de responsabilidade fiscal, diminuir o salário dos servidores públicos brasileiros. Na iniciativa privada, pode reduzir. Há a lei agora que permite diminuição de jornada, diminuição de salários. Na área pública, o STF não deixou fazer a mesma coisa. Então, somos divididos em dois povos. Um povo só, com duas observações, com dois detalhes, com duas possibilidades. Os públicos são de uma força e os privados são de outra. Quando você for votar para vereador, para prefeito, para vice-prefeito, preste atenção. Você pode estar começando a promover um líder que mais tarde, lá em cima, ele vai trabalhar pelos seus interesses e não pelos interesses da sociedade aqui embaixo. Assim é com advogados, com médicos, com publicitários, com jornalistas. Quando você dá o voto para ele aqui embaixo, se prepare. Você está preparando um novo líder para chegar lá em cima. E quando ele chega lá em cima, ele não faz um procedimento que dependa ou que ajude os nossos interesses aqui embaixo. Não. Em geral, eles esquecem de quem o elegeu e começam a tratar dos interesses individuais, ou de grupos, ou de gangues, ou de interesses escusos que normalmente dão dor de cabeça para o sistema que existe no Brasil, do qual não é alvo este comentário. Pense bem antes de votar nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Se você não se preocupar, não pense que alguém vai se preocupar por você. O seu voto errado na eleição de vereador e de prefeito vai gerar a formação de líderes que, quando eles vão para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República, eles vão tratar dos seus interesses. Por isso que no Brasil o funcionário público tem tanto privilégio. Eu volto logo mais.